Em 1848, Karl Marx convoca os proletários com a seguinte frase: "Trabalhadores do mundo, univos." Cerca de um século se passa, é 1º de maio e o camarada 35 coloca sua gravata verde e seu sapato amarelo e decide sair à Grande São Paulo para protestar. O conto do vídeo de hoje é 1º de maio, do Mário de Andrade, que está reunido nessa coletânea de contos aqui chamado Contos Novos. Foi escrito mais ou menos entre os anos de 1934 e 1942 e coincide com a época do Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, período que foi marcado por inúmeras repressões aos movimentos operários. E conta a história do 35, carregador de mala que trabalha na Estação da Luz da Grande São Paulo. Ele, trabalhador consciente da sua condição de explorado, quer aproveitar o Dia do Trabalhador, quer protestar e, acima de tudo, não quer trabalhar. O dia começa com a preparação do 35 para o seu grande dia. Ele acorda, toma um banho, faz a barba, toma um belo de um café, coloca sua gravata verde e seu sapato amarelo e sai para protestar. Sai pelas ruas da Grande São Paulo. Porém, ao entrar nas ruas da Grande São Paulo, ele fica desanimado. Ele não encontra trabalhadores para lá e para cá, ele encontra um cenário desolador, ele encontra policiais em cada esquina com metralhadoras, ele encontra carros de polícia passando de lá para cá, ele fica desanimado, ele dá uma banda por lá, por aqui, decide visitar a Estação da Luz, onde ele trabalha, para falar com os companheiros dele. Chegando lá, todos zombam dele, ninguém quer saber de Dia do Trabalhador, todos estão trabalhando, zombam da sua roupa, zombam do que ele está querendo fazer, não querem nem saber e dispensam ele. Ele fica envergonhado, vai para lá e vai tentar achar algum outro companheiro consciente da sua luta. Porém, por onde ele passa, ele fica mais desanimado. Ele não encontra o que ele estava esperando. Ele não encontra trabalhadores para lá e para cá. Ele não encontra um espírito revolucionário. Ele pega um jornal e vê que vai ter alguma manifestação lá na Estação da Sé. Ele vai para lá e não encontra ninguém. Aí alguém fala para ele que de tarde vai ter um discurso do ministro do Trabalho no Palácio das Indústrias. E ele fica meio assim, mas decide ir para lá. Chegando lá no Palácio das Indústrias, ele encontra, além de pouquíssima gente, um espírito desolador, um espírito triste. Não era aquele espírito que ele esperava quando ele estava levantando da cama. Ele, com aquela gravata verde, com aquele sapato amarelo, não encontra a grande manifestação que ele esperava. Poucos operários aí do lado de fora do palácio, do palácio, esperando ordens ali, muita pouca gente aglutinada, e ele já fica desanimado. E aí que vem um trecho muito interessante do conto. Mas foi só quando aqueles 3 homens bem vestidos, se via que não eram operários, se dirigindo aos grupos vagueantes, falaram para eles em voz alta: "Podem entrar, não tenham vergonha, podem entrar", com voz de mandando assim na gente. O 35 sentiu um medo franco. Entrar ele fez como os outros operários. Era impossível, assim soltos, desobedecer aos 3 homens bem vestidos com voz mandando. Se via que não eram operários. Foram todos obedecendo. Nesse trecho nós temos uma crítica explícita do Mário de Andrade à falta de desorganização do movimento operariado. Ali, tão poucos, eles desolados, como queriam desobedecer à instrução de homens bem vestidos de terno, que certamente não eram operários e que estavam acima deles, literalmente. Essa é uma reflexão que o Mário de Andrade faz brilhantemente. Ele diz: os operários ali naquela condição, com vários policiais ali nos cantos, com metralhador olhando feio para eles, como que os operários iam desobedecer? Mas logo que o 35 vai vendo aquela gente toda entrando, ele pega e foge, ele vai embora. Ele não aguenta aquele espírito de ordem e submissão em que o secretário de trabalho estava submetendo a todos. Ele pega, entra no bonde, desanimado, a caminho de casa, desanimado porque não encontrou aquilo que ele esperava. Ele esperava encontrar movimentações fervorosas, similares àqueles que ele tinha visto no jornal, em Madrid, na Alemanha, na França. Porém, em São Paulo, ele encontrou um clima repleto de opressão. E dali ele decidiu dar uma visitada lá na Estação da Luz, onde ele trabalha, para falar com seus companheiros.
E aí começa todos os trabalhadores ali daquela estação a perguntar para ele como que tinha sido o 1º de maio, se tinha acontecido alguma coisa, alguma movimentação, e o camarada 35 totalmente desolado, ele apenas desconversa e não fala do fracasso que fora o movimento e solta um xingamento qualquer, permanece ali no canto, totalmente desolado. E a parte final do conto se dá quando o 35 está ali na parede, encostado, desolado, apenas observando, vê o seu companheiro de trabalho, o 22, não conseguindo carregar as 4 malas em que ele tinha que levar para um outro lugar. E o 35 vai lá e, num ato de solidariedade, no final do grande dia 1º de maio, vai lá e ajuda o seu amigo 22 a carregar as malas. E assim termina o conto 1º de maio de Mário de Andrade, que é um conto muito interessante de se ler, que faz uma crítica ao Estado Novo, caracterizado por extremas opressões por parte do Getúlio Vargas, e também faz uma crítica à desarticulação do movimento operário de São Paulo, em que, nesse conto evidente, o 35 não consegue achar nenhuma articulação, ele é uma figura consciente, ele não vai trabalhar, todos os amigos dele vão ao trabalho e ele se nega, e também faz uma crítica à falta de consciência de alguns trabalhadores, quando, por exemplo, o 35 vai ali na estação da Luz, onde ele trabalha, alguns trabalhadores zombam dele, zombam da condição de consciência de classe. E outro ponto a ser destacado é que todos os personagens do conto, os trabalhadores no caso, eles são nomeados por números. No caso, o 35, tem o 22, tem o 436, que é um outro trabalhador que ele encontra no Palácio das Indústrias. E isso também é uma crítica à sociedade no sentido de exploração do trabalho, em que os trabalhadores não são mais vistos como pessoas com singularidades, e sim apenas como números. E essa crítica também eu achei muito inteligente do Mário de Andrade, e também é interessante porque os números desse caso têm significado. 35 é o ano em que foi decretado o feriado do dia 1º de maio, e 22 foi o ano em que foi fundado o Partido Comunista. Então podemos ver que tudo nesse conto, de certa forma, tem um significado, e o Mário de Andrade quer fazer alguma crítica velada ou algum simbolismo muito interessante. E essa foi a resenha do conto 1º de maio de Mário de Andrade, associado com algumas análises, alguns pontos interessantes, com simbologias que eu achei interessante trazer. Esse conto é muito interessante, vale muito a pena você dar uma lida, é bem pequeno, tem umas 10 páginas e traz um marco bem crítico do Mário de Andrade na sua escrita de contos. Então, assim, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se você tem alguma crítica construtiva a dar, deixa aqui nos comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal, beleza? Muito obrigado, até mais!